Domingo é Dia das Mães. Você já pensou que milhares de mulheres seguem atrás das grades por capricho e crueldade do ministro Alexandre de Moraes? Nós vamos conversar com a doutora Caroline Siebra, advogada da ASFAV, Associação dos Familiares e Vítimas do 8 de Janeiro. Boa tarde, doutora Carol. Sempre uma alegria tê-la conosco. Seja muito bem-vinda ao Jornal da Oeste. Boa tarde, a alegria é minha de participar do Jornal da Oeste mais uma vez e estamos aqui para poder relatar sobre essa situação que o ministro impõe a essas pessoas. Doutora Carol, nós gostaríamos de ouvir a respeito dos clientes, né, de vocês. A gente usa a palavra cliente aqui para ser formal, mas a palavra mesmo são os presos políticos, as presas políticas do 8 de janeiro. O caso mais emblemático desse momento triste que nós estamos vivendo no nosso país é o da Débora, né? A gente viu ali a Débora, passou 2 anos longe dos seus filhos pequenos, menores de 12 anos, mas nós sabemos que ela não é a única mãe que está longe dos seus filhos. Pois é, temos diversas mães que estão longe dos seus filhos e a gente fez essa semana várias publicações mostrando essas mães e mostrando a situação que elas se encontram. A maioria dessas já estão condenadas pelo ministro Alexandre de Moraes a penas absurdas de 14 a 17 anos e estão sofrendo porque vão passar o Dia das Mães longe dos seus filhos. Ao contrário do que a população costuma dizer, né, porque foi o que a ampla mídia divulgou, é que todas essas pessoas chegaram lá e depredaram o patrimônio público e etc. Isso é mentira e a gente tem que trazer a verdade. A grande maioria dessas pessoas que estavam no 8 de janeiro não quebraram sequer um copo de plástico e continuam pagando por capricho, como você mesmo disse, do ministro Alexandre de Moraes, o que é um absurdo. Mães com os filhos doentes, mães com filhos menores. Temos o caso da Juliana, que tem 2 filhos, uma menina de 7, um menino mais velho, tem um de 17 anos também, mas a gente coloca os abaixo de 12 anos porque são os que estão previstos ali na lei. Ela não tem condenação, está presa e continua presa, sem nenhuma prova dentro do processo, e o ministro disse que ela não era essencial para o cuidado dos filhos, o que é um absurdo completo. Talvez só essas pessoas não sejam essencial para o cuidado dos filhos. Talvez só as pessoas que são essenciais são aquelas que cometem crime de corrupção. Marina Helena, nós estamos com a doutora Carol da ASFAV conversando a respeito do domingo, que será Dia das Mães, e nós temos várias presas políticas do 8 de janeiro, portanto, mais um direito humano sendo negado a essas mulheres. Sua pergunta. Doutora Carolina, exatamente o que você falou, né? A gente tem aí a esposa do Sérgio Cabral, que foi liberada rapidamente, né? Ela era essencial para cuidado dos filhos, sendo que tem um séquito ali de funcionários que podem fazer isso, e agora eles alegam isso. A mesma coisa que aconteceu com a Débora, gente, que ficou 2 anos ali presa, né? Agora que conseguiu ir para casa e foi condenada, então grande chance de voltar aí para a prisão. Isso tudo me deixa bastante chocada. E só para esclarecer aqui também, doutora, agora, por exemplo, na saidinha que vai ter do Dia das Mães, essas mulheres não têm direito a ver suas famílias, é isso, né? Esses condenados, eles são muito mais perigosos, né? São aqueles, o Brasil não aceita classificar o PCC e o Comando Vermelho de organizações terroristas, mas essas pessoas, a forma como elas foram julgadas, esse atentado contra o democrático de direito, essas pessoas são as nossas terroristas. Infelizmente, é dessa forma que vê o nosso judiciário. Infelizmente sim, e aí a gente traz também para a época dos fatos, para o dia 8 de janeiro ali, onde quiseram classificar essas pessoas como terroristas e não conseguiram, porque a ideia da trama toda era classificar elas como terrorista para que elas não tivessem direito à anistia, elas já não têm direito a essas saidinhas. Talvez só quem tenha direito mesmo seja a Suzane von Richthofen, que assassinou
os pais friamente e cruelmente, mas essas mulheres que, em sua maioria, nada fizeram, não vão ter direito a essa saidinha. Elas são excluídas do calendário das saidinhas pelo próprio presidente da República ou mesmo pelo ministro Alexandre de Moraes. Isso daí a gente tem certeza, né, e fica claro que se torna um direito penal do inimigo, que é proibido pela nossa legislação. Essas pessoas estão sofrendo uma perseguição política e as penas são utilizadas como se usava lá pelo Jacobs, penas que são para mostrar às pessoas de que essas pessoas estão sendo punidas, não simplesmente para coibir um crime, mas para punir exemplarmente, digamos assim. Jorge Serrão, sua pergunta, a doutora Carolina Siebra, da ASFAV. Carolina, queria que você fizesse um balanço para todos nós, porque às vezes as pessoas perdem a dimensão do tamanho da situação caótica. Até agora, quantos são os condenados, quantos são os presos, quantas mães continuam vivendo esse drama, quantas famílias vivem afetadas em função dessa barbaridade absolutamente inútil do 8 de janeiro. Porque dizer que isso foi uma tentativa de golpe de Estado para a tomada do poder é a maior mentira da história do Brasil, sem precisar de votação para decidir isso. Serrão, é sempre um prazer falar contigo. Então, temos em torno de 2.000 pessoas que estão respondendo esses processos e é só chegando mais, digamos assim, porque pessoas, às vezes, que tiraram uma foto na esplanada estão sendo incluídas em inquérito. Dessas 2.000 pessoas, já temos, assim, em torno de 500 pessoas que estão condenadas, né, dentre pessoas que responderam pelo aquele crime mais complexo, ou pessoas que estão respondendo por crimes menos complexos. Temos em torno de 150 pessoas, 140, 150 pessoas que ainda se encontram em cárcere mesmo, encarceradas, e temos em torno de 300 pessoas que estão de tornozeleira eletrônica, aguardando o julgamento e esperando, quem sabe um dia o ministro decidir sobre a vida delas. E aí, nessas pessoas, a gente tem em torno de umas quase 10 mães. Muito obrigada, doutora Carol, pelas informações aqui no nosso Jornal da Oeste. Tanto o Jornal da Oeste quanto a Revista Oeste estão sempre de portas abertas para recebê-la. Muito obrigada, tenha uma boa tarde. Boa tarde, pessoal. Eu que agradeço de estar aqui com vocês. É muito importante para a gente que a sociedade saiba sobre esses casos. Obrigada.